Chegou o Fala Vet Podcast. Ele veio para mudar a forma como você enxerga a medicina veterinária. Eu, Luísa, sou idealizadora do Fala Vet, host também. Sou médica veterinária formada pela PUC em 2010. Desde então, me aprimorando na área de intensivismo e anestesiologia. Hoje, sou sócia proprietária da Vet Conforto e presto serviço volante por toda Curitiba e região metropolitana. Vou passar agora a palavra para minha sócia Maria. Obrigada. Eu sou a Maria, médica veterinária, idealizadora do Fala Vet Podcast e host também. Eu sou formada pela Universidade do Contestado em Ciências Contábeis e Medicina Veterinária. Depois, eu fiz uma especialização em endocrinologia e eu atuo no Garra Hospital Veterinário desde que me formei e também atuo como volante em outros hospitais de Curitiba e da região metropolitana. Eu sou, então, Maria Grande, esposa do Newton, mãe da Ana Júlia e do Alexandre. Legal. Queremos agradecer, primeiramente, ao nosso patrocinador, a Fórmula Animal, que nos apoiou desde o primeiro momento. E lembrando sempre a vocês, Fórmula Animal, doses certas de amor e carinho. Bom, pessoal, então hoje, para abrir com chave de ouro o nosso primeiro episódio do Fala Vet Podcast, nada mais, nada menos que a ilustre Nora Munhoz. A Nora é formada há 20 anos pela Universidade Federal do Paraná. Ela é a criadora da maior formação em medicina preventiva do Brasil e já ajudou mais de 1.400 veterinários a se transformarem em insubstituíveis. A Nora também é analista existencial para veterinários que querem ter sucesso nas suas carreiras. E ela é mãe da Ana Luísa. Nora, é um prazer receber você aqui hoje. É um prazer estar com vocês, viu, Maria? Muito obrigada, Maria Lu. Nossa. Ai, gente, eu lembro da primeira vez que eu fui pra TV, eu tô te vendo. Eu falei, gente, você tá tão boa. Eu quase desmaiei a primeira vez. Nossa. Tá indo muito bem. Muito obrigada. Nora, muito prazer, de verdade. A gente acompanha muito você nas redes sociais. Recentemente a gente foi a uma palestra sua, assim, teu trabalho é incrível. Espero que a gente tenha Não tenho dúvidas, na verdade, que a nossa conversa vai ser maravilhosa, tá? Eu quero saber um pouquinho assim, em 2019 você resolveu não só se dedicar à medicina preventiva, que é algo que você vinha pregando desde o início da sua carreira, né, assim, como pioneira, na verdade, e também decidiu se dedicar a mentorear nós, seus colegas médicos veterinários. Você acha que isso teve a ver com a sua empatia, com a frustração dos seus colegas na profissão? Ou algo a mais te levou, um chamado, algo assim? Olha, na verdade, eu não tinha ideia, durante esses 16 anos que eu fiquei trabalhando no meu pet, no meu consultório, eu nunca fui de olhar pro jogo de ninguém. Eu lembro de alguns vendedores falando assim, você não viu que aqui perto, assim, é mais barato, que o seu preço é mais caro, ou qualquer coisa assim. Eu falava, gente, eu não vejo nada. Eu vejo o que eu preciso pra estar aqui. Então, pra mim, era muito comum olhar só pra mim, pro meu jogo mesmo. E eu nunca tinha ouvido falar em chamado, missão, propósito. A gente ouve falar da palavra, mas muito raramente, né? E eu sentia nesses 16 anos o que muitos colegas sentem, que estava acabando, que eu já tinha contribuído o suficiente, e a sensação que eu tinha era de tá chegando a aposentadoria, a tal da aposentadoria que todo mundo fala. E quando algumas pessoas, clientes, falavam, eu tô me aposentando e tudo, eu falava, uau, é isso que eu quero pra minha vida, né? Porque eu já tava cansada do mesmo, sabe? Aquela linha reta, assim, parecia da morte mesmo, né? Aquela linha reta. Sim. E então, como medicina preventiva não tem muito para onde ir, porque não tem faculdade, não tem pós-graduação, nos congressos pouco se fala, eu não tinha desejo de crescer. O que eu ia fazer no congresso? Eu ia ouvir de clínica e, né, não contribuía para mim. Então, eu estava bem desmotivada em relação a mim e a minha carreira, né? E acabei que nasceu o meu maior sonho, né, que foi minha filha. E aí, eu me dediquei durante 8 meses só para ela. Quando eu fui retornar para o mercado, porque eu tinha fechado meu pet, né, que eu tinha um pet, consultório, né, e no shopping uma loja. E eu falei, agora não, agora eu trabalho para alguém, não tenho tanto trabalho, faço só medicina mesmo preventiva e cuido da minha filha. E foi ali que eu descobri o que estava acontecendo no mercado. Os valores que eram pagos, como que tinha que trabalhar, os horários que fazia. Eu falei, gente, não minha filha não paga a fralda dela. E aquilo foi um impacto, foi chocante para mim. Eu quis acreditar que era o lugar errado, daí eu comecei a procurar, e eu fui direto nas grandes clínicas. Então, eu falei, gente, se nas grandes clínicas é assim, pro meu tempo de currículo, eu lembro de na última ele falou, mesmo sendo você, ele falou, preciso que você comece como todos, fazendo plantão, é como se fosse uma carreirinha dentro do hospital. E eu falei, não, eu entendo, não quero passar
né? Quem sou eu, né? Pra passar por cima dos colegas. Eu falei, mas a questão é que isso aqui tá errado. Eu falei, eu não sei o que tá errado exatamente, mas tá tudo errado. E aí, eu tinha muito medo, eu até falei sobre isso nesse final de semana, como Deus vai colocando a verdade mesmo na nossa cabeça. Eu já era insubstituível, mas eu não sabia. E eu amava os meus clientes. E saber que naqueles 2 anos de ausência minha, porque até fechar, eu trabalhei antes em outra coisa como grávida, então assim, 2 anos mesmo que eu não os via, eu pensei, que dor. Eu que queria ser, assim, só eu na vida deles, eu vou ligar e eles vão dizer o óbvio, minha querida. 2 anos depois, a gente já tá com outra. E só de medo, olha como o medo paralisa a gente, né? Medo da hipótese disso acontecer, eu não avisava que eu tava retornando. Eu não queria ouvir isso. Porque eu era muito apegada com aqueles bichinhos. E aí, nesse dia, na frente dessa última clínica, eu disse, não tem outro lugar, eu vou tentar. E eu disparei uma mensagem para todos os meus clientes, falando que eu tinha retornado, que agora eu atendia em domicílio. E falei, Deus, sei lá, vou ser atendente de roupa no shopping, que acho que eu ganho mais, né? Porque eu não ligo. Para mim, o importante era trazer sustento para dentro de casa. Se a minha profissão não era capaz de fazer isso por mim, tudo bem. E aí, não deu tempo de chegar em casa. E começaram a trazer as mensagens. Meu Deus, você voltou. Meu Deus, eu quero marcar. Meu Deus, quando que tem a gente? E eu falei, que isso? Que é isso? Me espantou, porque eu falei, uau, o que aconteceu lá fora? Cadê os colegas? Sim. Porque eu, clinicamente, nunca fui um destaque. Eu atendia clínica confortavelmente. Um a mais era pro hospital. Ou pro especialista. Então, clínica não era o meu diferencial. Entendi. E aí, eu comecei a ir na casa dos clientes e comecei a mapear. Eu falava, mas o que aconteceu? Onde você foi? O que aconteceu lá, né? Uhum. Que não te fidelizou, que não te roubou de mim, né? E aí, a pessoa começava a falar o diferencial, a medicina preventiva, o atendimento, a ajuda verdadeira, né? O interesse verdadeiro em acompanhar o animal depois para saber se tá tudo bem. Em olhar para a família, não só pro bichinho. E era algo tão natural meu, que não foi algo que eu estudei, era meu. Então, eu fui mapeando, porque eu tinha me tornado insubstituível para eles. E foi assim que surgiu o Insubstituível. Naquele final de... Ai, me arrepio de contar isso. Naquele final da semana, na época, eu me lembro bem que eles tinham me oferecido 2.500 para trabalhar de segunda a sábado, das 8 às 6, 7, dependendo do movimento. Não tinha ajuda de custo. E foi isso que me fez parar na frente da clínica, porque aquela era, na minha opinião, a maior clínica. Eu falei, se esta daqui me oferece isso, pra onde eu vou? Eu falei, o que os colegas estão fazendo? Como eles estão vivendo? O que está acontecendo? E aí, naquele final de semana, fui fazer as contas. Eu tinha trabalhado, por exemplo, 1 atendimento na segunda, 2 na terça, uns 3. Então, assim, 2, 3 atendimentos por dia leves, tranquilos, revendo meus clientes, conversando, batendo papo, né? A tempo de mapear um insubstituível. E fui fechar a conta no final do mês e tinha dado lá R$ 2.836. E aquilo lá me deixou em choque. Sim. Porque eu falei, os colegas precisam ver isso aqui. Sim. Não precisa ser assim, entendeu? E foi aí que surgiu. Nossa, muito legal. E nós participamos até, como a Luísa já falou, de uma palestra sua sobre o veterinário de sucesso. Então, você tem o veterinário comum e o veterinário de sucesso. O que você resumiria pra gente, assim, qual é a diferença, entre um e outro? O veterinário insubstituível é aquele que ele sabe ser reconhecido e reconhece. Porque a gente vem do veterinário comum que acredita que nós não somos reconhecidos. Então, como ele já vem armado para isso, eu já sei que você não vai me reconhecer, então eu vou te forçar a me reconhecer, vira um embate entre Dona Maria e o veterinário comum. E isso é algo que começa nele. A única pessoa que pode ser reconhecida é uma que se reconhece sua identidade. Só que não é culpa do colega. A gente é formado para ser clínico, para ser, né, especialista, e a gente pega o básico da nossa profissão. Mas o lidar com as pessoas, o lidar com a gente, o nosso autoconhecimento não é falado, não é nem incitado, né? Na faculdade, nunca. Eles nem incentivam a gente a, tipo, dar uma olhadinha nisso aqui. Uhum. Eu sei que a gente fala muito na faculdade, de vocês devia acontecer que, a gente deveria fazer psicologia, né? Porque a gente tem que ficar aguentando, sei lá, as Donas Marias. E a gente já sai de fábrica ali com esse ranço instalado com sucesso. É um preceito, né? É uma coisa que a gente então, já vem instalado mesmo. Exatamente. Dona Maria entra pela porta, a gente vai, né? Já. Meu Deus. Por que o Bob não vem sozinho? Então, o veterinário comum, ele vem
né, dessas crenças da faculdade, tem crenças pessoais, tem crenças dele mesmo, e ali vai virando uma grande tortura, né? Tortura. Não são todos. Tem veterinários que eu digo, você já é insubstituível, mas não descobriu, não mapeou isso em você. Para você um dom e talento que é ajudar verdadeiramente, cuidar da Dona Maria, para você é algo seu e você acha que é natural, mas não. Isso é um grande diferencial de mercado hoje. Não adianta ser o melhor clínico, ter a melhor especialidade. Se você não souber lidar com a Dona Maria, isso tudo fica no bolso. As pessoas ficam acumulando, né, diplomas na parede. Um veterinário comum, ele pode ser um grande especialista da área dele. Só que se ele não sabe ser reconhecido e valorizado e não valoriza e não reconhece, é o veterinário frustrado, porque ganha pouco, trabalha muito e não consegue fazer a conexão. Isso. Imagina você trabalhar 8, 12 horas com uma pessoa que você não se conecta. Até me lembrou uma frase que a gente ouve muito, por exemplo. Nossa, por que eu não consigo tirar férias como pessoas normais? Assim, ou porque a Dona Maria fica me mandando mensagem, não entende que eu estou de férias, ou porque, assim, se eu não trabalhar, eu não pago as minhas contas, né? Isso é uma coisa que você também provavelmente ouve muito. Eu, ultimamente, estou colocando no meu WhatsApp, estou de férias. E as pessoas respeitam? Agora a maioria respeita, eu coloco no status. Mas assim, isso é uma coisa que me faz refletir muito e eu queria saber a tua opinião, né? Assim, você acha que isso é uma falta de educação financeira nessa questão, né? Ou uma falta de como expor para o cliente essa necessidade, entendeu? Porque é uma coisa que é muito recorrente. Eu te diria ainda que são 3 coisas. Uma, do veterinário entender a necessidade de tirar férias. De alguma forma, as férias ficaram como algo acessório. Mais uma bolsa, mais um telefone. Tipo assim, só se eu não tiver mais nada pra fazer, eu tiro férias. E férias não é necessariamente sair pra uma praia e tudo. É só descansar deste assunto, desse dia a dia. E pouco se fala, né, das necessidades do ego. Necessidade, uma delas é de variedade. Então, as férias, as viagens, elas são necessárias para um atendimento das nossas necessidades. Então, se eu não atinjo ela da maneira correta, aí a gente vai para outras coisas. Aí a gente vai para relacionamentos abusivos, a gente vai para pessoas que acabam traindo seu cônjuge que ama mesmo. E a gente olha de fora isso e não entende esse movimento. Então, assim, não ter tempo para o autodesenvolvimento e autoconhecimento para entender dessas necessidades, a gente nem fala sobre isso em medicina veterinária normalmente. Então, essa é a primeira. Tem merecimento. Muita gente acha que quem merece tirar férias? Quem, sei lá, trabalhou muito, ganhou muito. Como eu não sou essa pessoa, eu não mereço esse movimento, né? Desculpa te cortar, mas uma frase que eu ouço muito assim, quando eu estiver de férias, eu vou lembrar desse dia que eu trabalhei 14 horas. Olha, que horror. Assim, é triste, né? Triste. Não, e muitos assim, o fulano já trabalhou inúmeros anos e nunca tirou férias. Então, quem sou eu pra pedir férias agora? Isso. Quantas vezes a gente vê que tem veterinário que tá 10, 12 anos sem tirar férias. Quando eu boto caixinha de pergunta, eles falam férias, férias, o que é isso? Onde compra? E tirar sarro de algo que absolutamente não tem nada de engraçado. E outra coisa é essa necessidade de descansar do que você trabalha. Não no sentido das férias, nem do final de dia. É porque quando você trabalha com o que você ama, não há essa necessidade do descanso. As férias é para variedade. Olha a diferença. Variedade é uma coisa. Descansar como se você estivesse aprisionado numa prisão e saísse assim das correntes, isso tá errado. O trabalho não é prisão e corrente, é gostoso. A gente não tem que comemorar o sexto, a gente tem que comemorar o segundo. Porque segunda-feira é o dia que você vai pegar teus dons e talentos e ajudar outro ser humano. Então, quando você reclama dos teus clientes, reclama do teu dia a dia, quando você reclama, tipo, não acredito que já é segunda. Meu Deus, esse final de semana passou rápido. As que curtem o final de semana, né? Porque nem isso a maioria se dá o direito, né? É uma prisão. É uma roda de samsara, ela fica ali, pagando boleto, brigando por causa de toalha molhada e fica ali. Universidade, estudou tantos anos, fez de tudo, e agora o trabalho que era para ser uma alegria, né, é uma frustração. Eu concordo. Eu, na verdade, quando fiz a minha faculdade, meus filhos também estavam já para começar a fazer uma faculdade, e eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Mas eu pensei, eu vou fazer alguma coisa que eu goste. Porque contábeis eu fiz porque eu precisava. No momento eu precisava também trazer sustento para dentro de casa. Tinha 2 filhos, era separada. Tinha que me virar. Falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer contábeis, cidade do interior. Você consegue um emprego num banco, num escritório. E foi isso que eu fiz. Quando eu fiz veterinário, eu pensei, meu Deus, eu vou fazer o que eu quero. Vou unir o útil ao agradável, aquele sonho, aquela maravilha, né? Daí você chega
despreparado emocionalmente, porque eu não pensei, depois de ter filhos grandes, já ter que fazer plantão noturno para poder entrar dentro de um hospital, né? Exatamente, trabalhar 12 horas, sábado, domingo, porque a maioria ainda trabalha assim, eu ainda faço plantão nos finais de semana. Então, assim, ver tudo aquilo, né? E você entrar não ganhando tudo aquilo que você imaginou um dia ganhar. Eu, graças a Deus, deu tudo certo na minha vida. Eu sempre falo que, além da minha persistência e dedicação, o universo conspirou ao meu favor. E hoje, graças a Deus, eu saio, me divirto. Eu trabalho bastante, sim. Mas eu e meu marido, a gente curte viajar, tem moto, passeia. E eu não deixo. Eu sempre falo para meus clientes, olha, vou ficar 3 dias fora, vou viajar com meu marido. Os meus clientes, a gente educa eles também, né? E eu comecei a falar. Então, assim, para algumas pessoas, eu não passo meu celular, mas... Então, eu dou meu celular para esses pacientes, para esses clientes que vão precisar falar comigo, né? No momento realmente de emergência. E alguns não, né? Você dá o celular, é o pior arrependimento da vida, porque eles acham que você não dorme, que você não come, que você não faz mais nada, além de estar ali prestando atendimento para eles. Trato muito bem, mas hoje eu já estou educando também, porque senão eu nunca vou conseguir ter minha vida pessoal. E uma coisa que até, um relato meu também, quando eu abri a empresa, que daí eu saí de um CLT e resolvi ser empresária. Então, assim, eu tinha vergonha de falar que eu ia tirar férias. Porque eles iam falar assim, nossa, gente, essa menina acabou de entrar, ó, vai ficar 7 dias fora. Trabalhar de vergonha. Vou chamar outro, não sei. Não aí um dia eu falei, pagar. não, que isso, gente? Ou tipo assim, nossa, tá ganhando super bem, hein? Agora eu tô tirando férias já. Então, assim, isso é uma coisa realmente que a gente tem que desmistificar e entender. E adorei o que você falou, muito bom. Sim. E as férias vêm do merecimento, vêm do alinhamento de expectativas e do impor limites. As pessoas só nos tratam como a gente permite. Tanto nas famílias, familiares, amigos e também os clientes. Então, quando a gente olha... Eu brinco, né, com os meus alunos, que eu falo, eu preciso atrair vocês pelo que vocês querem. Ah, Nora, eu quero mais clientes, mais faturamento. Eu falo, então vem cá. Que dentro a gente conversa. E aí, depois a gente tem que falar sobre o quê? Sobre o que tem dentro de você. Se você é uma pessoa que não consegue impor limites... Aí é o que o cliente sobe na sua cabeça e faz o que ele quiser. Mas ele não faz isso na maldade. Ninguém faz nada com o outro na maldade. O que acontece é que Dona Maria, olhando pelo lado da Dona Maria, tá lá desesperada, o Bob tá vomitando, são 10:30 da noite. E o que acontece? Como não foi alinhado as expectativas, como não há um roteiro para que ela siga. Então, meus clientes, por exemplo... Terminava a consulta de qualquer coisa, se fosse clínica ou se fosse veterinária preventiva, e eu dizia, olha, então deixa eu explicar como funciona o trabalho aqui. Aqui é um pet shop, realmente ele ficava das 9 às 9. Eu falei, mas eu atendo só com hora marcada, ou seja, não pode chegar aqui, né? Eu posso estar aqui, mas eu tô trabalhando, ou tô saindo, ou tô chegando. Então, para marcar consulta tem que ser com hora marcada. No mínimo 24 horas de antecedência. Caso seja uma emergência, caso qualquer coisa, eu estou te dando meu telefone, tá aqui, mande mensagem. Só que eu não atendo o telefone, eu só vejo mensagens quando eu posso. Então, se for emergência, esse é o nome do hospital, você diga, é cliente da doutora Nora e vai levar lá e eles vão me avisar quando for possível. E assim que eu possa, eu vou retornar a sua mensagem. O que é uma emergência, o que não é, e assim ficavam alinhadas as expectativas. Ótimo, então, assim, quer ser o meu cliente, aqui é a minha padaria. Eu falo, quem sou eu na fila do pão? A dona, sócia e proprietária da padaria. Aqui as regras são assim. Muito bom. Só que parece fácil na teoria. Mas acontece que quando você passa exatamente isso para o colega, ele diz, mas como? Mas quando? Claro, porque lá dentro dele, será que eu mereço? E se eu falar assim e ela for embora? E se? E assim, eu não falo assim nem com a minha família. Então, é uma pessoa que não é que ela não tem problemas com a Dona Maria. É uma pessoa que não sabe lidar com a Dona Maria, ela não sabe lidar consigo, não sabe lidar com a família. Então, esse é meu trabalho, é aí que eu chego. Quando você quer mais dinheiro, é uma necessidade mesmo. A gente tá procurando segurança, a Dona Maria também. Agora, se ela chega... para entregar o melhor bem dela, o bebê dela, o bichinho dela, que ela tem controle, né? Ela que dá água, comida, ela sabe. Então, ela está no controle daquilo. Quando algo sai do controle da Dona Maria, aquela pata quebrada, aquele ganido, aquela dor de ouvido, ela se desespera, porque nenhum ser humano gosta de perder o controle. Então, onde que eu vou? Eu vou na Maria e falo, Maria, por favor, como que resolve isso aqui? Só que é meu problema, mas eu quero que você me ajude a resolver o meu problema, porque esse é o meu cachorro. Então, eu quero continuar no controle.
Mas você diz, não, pera lá, a senhora passou daquela porta ali? Então o negócio é o seguinte, ele é seu sim, mas a partir de agora, este problema é meu, sossega aí, fique tranquila, quer uma água, um cafezinho? Deixa que dessa pata eu cuido, deixa que desse ouvido eu cuido. Se ela olha no teu olho e vê isso, ela diz, ai, glória a Deus que eu te achei, Maria, resolve e me liga. Sim, sente segurança, né? E aí a gente faz o quê? Uma troca energética. Eu te dou a minha solução e te pago por isso. Ali vem outro problema do médico veterinário, de merecimento, de trabalhar medo, temor. Aí eu tenho medo de falar preço. Ah, não, o preço é com a secretária. Ai, isso é desprendimento. Eu sou um ser de luz. A senhora fale com a secretária, porque eu nem preciso disso, mas eu sei que a senhora precisa pagar, então fale lá com aquele ser de luz, eu fico aqui meditando sobre a ajuda que eu lhe dei. E aí, esse cliente que até já tinha confiado, até já tinha gostado, fica, ué, mas como assim? Porque todos nós somos espírito e alma. Você tá, no fundo, falando para essa alma, eu não preciso de você, eu não preciso disso. Mas é inconsciente, ninguém faz esse movimento consciente. E, ai, então, é R$1.000, Dona Maria, mas eu vou deixar por 800. A Dona Maria não falou nada. Não. Exatamente. Mas falar R$1.000, aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu não tenho R$1.000. Eu não ganho R$1.000. Como é que eu vou dizer para esse outro ser humano que deu R$1.000? Eu não teria agora R$1.000. Se meu carro quebrar hoje e eu levar no mecânico e ele me disser R$1.000, eu vou ter que sair caçando o cartão de alguém, pedindo empréstimo. Por quê? Porque a gente não cuida do nosso bem maior, que é o dinheiro, a energia e o tempo. São riquezas que Deus deu pra gente. Sim. Só que a gente também não sabe mexer nessa energia. Ou a gente desdenha, ou a gente tem medo, ou a gente não sabe segurar, ou segura demais, ou tem escassez. É a escassez que faz isso. Nossa, se eu não tenho, eu não vou falar que deu 1.000. Ou pena. Pena, ela acha que tá com pena da Dona Maria, mas na verdade ela tá com pena dela. Sim. A gente é espelho, né? Então, se eu falo, nossa, se eu falar R$1.000 pra ela, coitada, de onde ela vai tirar? Por quê? Porque eu tô pensando em mim. Se fosse comigo hoje, eu teria de onde tirar R$1.000? E aí eu falo, não, Dona Maria, deu R$1.000, mas eu vou deixar por 800. E a maioria é um pensa grande, isso. grande erro. E me conte uma coisa, os teus alunos, a maioria deles são de que perfil? Eles já são formados há muito tempo e estão frustrados? Ou você também tem aqueles jovens que estão saindo agora da universidade querendo procurar alguma coisa nesse sentido? Porque na faculdade, na universidade, a gente não recebe esse tipo de aula, né? Já sai dali também já com aquele medo já do primeiro atendimento. Como que é o perfil dos teus alunos? O maior perfil do meu público, primeiro, são mulheres. Isso não foi uma imposição nossa, isso foi algo que eu percebi que a minha energia atrai, porque nós todos temos energia masculina e feminina. Sim. Naturalmente, uma energia feminina busca uma energia masculina e vice-versa, para que haja a conexão. Duas energias femininas juntas se matam e duas energias masculinas juntas se matam. Então, como eu tenho muito de energia masculina, essas veterinárias na sua energia feminina, frágil, indefesa, que precisam de ajuda e não percebem como, elas acabam sendo atraídas por mim. Então, sim, às vezes até entram homens na sua energia feminina. Aquele homem que reclama, que fala mal da secretária, que reclama, sabe, esse homem engraçado, que a gente acha ele divertido e engraçado, mas ele está atuando na sua energia feminina. Então, normalmente é esse público que é atraído. E aí, o que acontece? Desde a jovem quase recém-formada, que já sai com medo, já tá vendo que nem se formou e já tá vendo o rombo. O veterinário recém-formado, que já sai vendo o rombo. Veterinários com 10, 12 anos de frustrado. Veterinários com 20, 25 anos que estavam naquela posição que eu tava, de achar que era o fim da linha. Então, não tem uma idade certa. Os meus alunos são e do Brasil, tem de Portugal, porque a gente acha que é uma dor do Brasil. Não, é do mundo inteiro. Veterinários não são reconhecidos e valorizados no mundo inteiro. Por quê? Porque é um problema do ser humano. E acontece que a gente acaba olhando só para o nosso umbigo e diz, médico não é assim, advogado não é assim. Tá enganado. Advogados, dentistas, médicos procurando o autodesenvolvimento, porque eles já perceberam que não adianta ter diploma na parede. É sobre o ser humano, não é sobre a profissão em si. Você começou nas redes sociais antes da pandemia, né? Na verdade, eu sempre estive nas redes sociais, por isso que eu ri da Maria. Deus vai encaminhando a gente por umas coisas, né? Então, assim, eu fui obesa 3 vezes, que eu falo que eu tenho que tirar diploma em tudo. Eu fui obesa 3 vezes. Eu reprovei em suínos 3 vezes, que eu odiava. Eu falo que eu tirei doutorado em suíno. Suinocultura, eu tirei doutorado. Eu falo que, assim, se é pra fazer, faz direito, né? Então, fiz doutorado em suinocultura. Fiz doutorado em falência, falei 3 vezes. Fui obesa 3 vezes. 3 é um número mágico. E como eu era obesa, eu não queria ninguém me visse aquela tal da foto assim. Tira a foto assim do meu olho,
quê? As minhas amigas riam e falavam, você não tá indo viajar, você brinca com a gente, você copia e cola, porque o marzão atrás e a minha cara, né? Então, assim, não dava nem pra ver o maior, pra ver se era o dia diferente, né? E aí, entro eu lá no shopping, Água Verde, né, aqui de Curitiba. E aí, fui atender o João Luiz Fiani, que é um diretor famoso aqui de Curitiba, que tem casas de teatro e tudo. E aí, estou atendendo o cachorrinho dele, e ele falou, doutora Nora, que bom que você veio e tal, não sei o quê. Ele falou, acabei de fazer um programa, nananana. E aí, tô pensando em ter um quadro de cães, né? Que delícia. Eu falei, nossa, vai ser maravilhoso, parabéns, né? Então, ele falou, e aí, você pode ir lá gravar? Eu falei, não. Peraí, você ter o quadro, parabéns. Eu não tenho nada com isso, jamais. Falei, obrigada, e ri, saí rindo, porque eu falei, gente, cara, doido, né? E aí fui contar pra minha sócia. E aí ela falou, e você aceitou, né? Eu falei, claro que não, né? Daí ela me xingou, falou que eu era egoísta, que como a gente tava recém abrindo um negócio, que a gente ia se destacar e tal. Eu falei, então, vai você. A gente resolve decidir. Ela, não, você que fala e não sei o quê. Eu falei, não, uma coisa é falar aqui, outra coisa é falar com uma câmera. E aí foi pressão de família, pressão de todo mundo. Ali eu percebi, por exemplo, como o ser humano é falho em ficar feliz pelo outro. Porque quando uma oportunidade chega para alguém, é dela, não é sua. Não importa seu tempo de carreira, se era para você com um tipo de apresentadora ou não, não interessa. E aí eu lembro que eu liguei pro meu mentor na época, né? Grata, né, pela oportunidade, nervosa pela oportunidade. E quando eu falei pra ele que eu tinha sido convidada, ele falou, mas por que você que é recém-formada? E não eu que tenho... Nossa, sei lá. Mas eu senti que ele falou, não foi na maldade, foi sabe? Ele foi espontâneo. Era um pensamento dele que ele deixou pra fora. E aquilo me impactou. Sim. E eu pensei, por um lado, realmente, por que não chamaram alguém? Os anos me deram a resposta daquilo. Porque cada um tem um dom e talento. E Deus estava me capacitando para aquilo ali. Eu não estava entendendo, eu estava sofrendo. Não foi engraçado. E aí, quando foi a moça gravar lá a primeira vez, ela falou, é bem simples, Nora, sobre o que você vai falar? Eu falei, eu falo sobre medicina preventiva, o que é? Assim, me soltando, eu não sabia, né, era a diretora. Plantas tóxicas, a gente tem que evitar, imagina, a pessoa leva o cachorrinho, pega uma planta, morre e tal. Ela, ótimo, agora olhando pra aqui. Fiz exatamente o que você fez. Fiquei branca, mão gelada, sentindo que a alma tava saindo do corpo e não saía, chorava. Aí maquia de novo, tenta de novo. Foi uma tarde inteira pra gravar uma dica de 5 minutos. Nossa. Até aí A gente tá evoluindo, hein? Até aí menos, foi. menos. Mas com muita dor, não era gostoso, era sofrido. Jesus, imagina. E quando que é sofrido, Maria? Quando a gente não entende a função disso aqui. Porque isso aqui é sobre a gente? Sobre a nossa estética, sobre a gente aparecer, sobre a gente ganhar dinheiro? Ou isso aqui é pra ajudar algum colega que tá sofrendo? Quando eu vou nisso, eu faço o que tem que ser feito. Só que eu também não sabia. Até então, era o convite pra falar de dicas, mas eu não tinha entendido qual era o fringir dos ovos. E aí, quando as pessoas diziam assim, te vi na TV, que legal, eu queria morrer, eu queria que eu falava, não fala sobre isso. E eu tinha vergonha, eu falava às vezes, um cliente na frente do outro, falava, não fala sobre isso. Eu falava, mas você não tá feliz? Por quê? Porque lá eles descobriam que eu era obesa. Tá, não dava pra ver na hora, né, que você era obesa. Porque a gente tem muitas dores, muitas mágoas, a gente tem muitas coisas, é sobre a gente, no final das contas, quando deveria ter sido por causa dos outros. Daí, quando acabou esse sofrimento, o programa acabou. E aí ele falou, o programa acabou. E por fora eu falei, e por dentro tava, ai meu Deus. Aquele meme clássico, né? Tipo, aquele da Joelma, sabe? Mas eu e a Luísa também. A Luísa, que a gente tava pensando em fazer alguma coisa e tal, daí a Luísa que teve a ideia. A primeira que teve foi ela. Aí a gente ficou pensando, né, sobre o que fazer o podcast. Então, com certeza, veio inúmeras ideias. Mas a gente falou, não, a gente vai fazer o podcast para falar de medicina veterinária para veterinários. Não é vir aqui falar sobre uma doença, explicar sobre isso, falar... Não, a gente só se autopromover. O que você quer? Eu quero lá conseguir um monte mais de consulta? Não. Então, a gente pensou assim... Pesquisou, vimos que a gente não tinha... que a medicina veterinária tem, assim, muito pouco podcast, mas, assim... focado numa área bem específica, né? Mas, assim, no geral, para mostrar para os estudantes como que é a medicina veterinária mesmo, né? Para mostrar para as pessoas que existem inúmeras formas deles crescerem, por mais que eles já estejam há 10 anos no mercado e não estão vendo uma luz no final do túnel. Ou para aquele médico veterinário experiente que está infeliz. Exatamente. Ouvir que a gente também tem nossas dores, né? Com certeza. Pode Nada é fácil, juntos, mas no final tudo dá certo. Então, a nossa ideia também foi. E daí, uma das coisas que a gente ouviu na sua palestra foi isso. Qual é o seu chamado?
Aí nós ficamos pensando, cara, esse é o nosso chamado mesmo. A gente fez isso tudo e a gente também só não entendia que era isso. E agora a gente entende. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? De ter ido lá na palestra e ter encontrado isso. E hoje eu fico vendo que realmente eu sempre gostei de dar aula, eu gostei de explicar as coisas, eu gostei de ajudar as pessoas, mas às vezes a gente não entende que é isso aí que é o seu chamado, e é nisso que você às vezes tem que investir mais, né? Que é o teu potencial. Como veterinário, fica no bichinho, né? E eu fico pensando assim que, como você já ajudou tantas pessoas nessa vida e tá ajudando ainda os médicos veterinários, mas você também tem uma vida pessoal. Como que você concilia isso? Porque você também, né? Você grava, agora você não atende mais, né? Não. Eu ficava triste de pensar o dia que, literalmente, o tanto que eu queria me aposentar, ela chegou. Os finais de ciclos, eles são suaves, eles quando ele é necessário, há um romper. Às vezes, se a gente teima, né, em seguir o que Deus mandou, há um romper violento, sei lá, pega fogo o negócio, muda de cidade, alguém morre e tal. Mas dentro de nós, esse fim de ciclo, ele é um pouco mais suave. Então, eu continuei atendendo só os meus clientes, porque como veterinário preventivo, a gente vai com eles até velhinhos, né? Então, eu não anunciava mais, mas continuava. E, naturalmente, esses clientes foram saindo, acabando, e eu conseguia ir também colocando eles para os meus alunos. Porque, naturalmente, comecei com 7 alunas, né? 14 alunas, 50 alunas, e isso vai tomando uma proporção grande. Mas eu sou totalmente congruente, Maria, com o que eu ensino. A minha vida é totalmente uma vida de qualidade. Porque posso hoje estar aqui de manhã com vocês, né? Sim. Então, assim, pensa, quantos veterinários às vezes dizem não para vocês? Porque eles não podem abrir mão daquela consulta ou de estar naquele das 8 às 6, né? Se ele é, né, daquela vaga, né? Então, onde eu mais ajudo os veterinários hoje, Maria, é nisso. Mães têm que ser mães. Então, eu sou mãe. Eu não coloco a minha filha no colégio integral. Muitas mães chegam até a sentir aquele, tomara que já chegue 8 meses para eu poder, sabe? É como se estivesse despachando o problema. Só que filho não é um problema. Filho precisa ser ensinado no caminho. Ele pode ser ensinado no colégio, sim, é um lugar bom, mas não tem lugar melhor de ser ensinado no caminho do que pelos pais. Então, tem mães que nem veem a criança acordar, nem vê a criança dormir. Muitas das minhas colegas mais velhas disseram, Nora, eu olho o teu curso e me arrependo. Eu não vi meus filhos crescerem. Né, enfurnada nas suas clínicas, porque também a gente acha que vou ter um negócio. Aí é mais prisão ainda, né? Então, quando eu engravidei da minha filha, eu decidi, eu não vou botar ela nesse negócio. Porque eu solteira, fazia o que eu queria da minha vida, tudo bem trabalhar das 9 às 9. Eu não tinha, né? Por que em ter qualidade de vida? Mas se alguém tem uma família, tem um porquê e um pra quem. E a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, que é o nosso templo. A gente tem que cuidar do espiritual, do autodesenvolvimento, do profissional, poder estudar e ter filhos. Então, assim, a gente tem que dividir muito bem o tempo. Então, onde eu concentro os meus trabalhos? À tarde, que é onde ela tá no colégio. Mas faço questão de deixá-la, faço questão de buscar. Então, por exemplo, eu passo um final de semana como esse com minhas alunas, que não é comum, é de vez em quando. Eu naturalmente vou viajar com ela antes ou depois, sempre. Não só uma compensação, digamos, mas para ter mais tempo e criar mais memórias afetivas nela. Como uma veterinária hoje vai falar de memórias afetivas se a única coisa que ela pensa é como é que eu vou pagar meu boleto? Por isso que ela não pensa em tirar férias, por isso que ela não pensa nas coisas, porque ela ela não consegue nem parar para ter essa conversa aqui. Então, é isso, a minha rotina com ela é muito tranquila, minhas reuniões, minhas aulas são à tarde, à noite, depois que ela dorme, eu dou minhas aulas para as alunas, e assim, gente, tanto que eu brinquei com você, falei, ela é famosa entre as alunas, lógico, porque não tem uma pessoa me dar um presente, eu e ela somos tão uno que, por exemplo, eu vou fazer uma palestra lá em Cascavel. O que eles fazem? Dão um presente pra mim e pra minha filha. Eu não falo, imagina, não era nem pra essa pessoa saber que eu tenho filha, não é a questão. Mas por quê? Porque eu sempre falo pros meus alunos, valorizem. A minha palestra não é essa palestra de 2h30. Eu saí da minha cidade pra vir até aqui, eu deixei a minha filha pra vir aqui te ajudar. Porque essa é a minha missão pessoal. E eu preciso ensinar minha filha que a gente não trabalha por dinheiro. Ela diz, mamãe, você tá indo lá ajudar as alunas, né? Eu tô arrepiada de falar isso. Com certeza vai ajudar muita gente. Entenda uma coisa. O dinheiro vem da consequência de você pegar os teus dons e talentos, unir com a sua missão espiritual e entregar para ajudar um outro ser humano. Nós fazemos isso através dos bichinhos. Mas é sobre aquele ser humano. Então, eu não tô indo, mamãe não tá trabalhando para pagar as contas, mamãe não precisa sair para trabalhar, mamãe precisa cumprir o seu chamado e a sua missão. E blindar financeiramente tudo isso daqui.
para que você, filhinha, possa ir e atender o seu chamado. Tô te guiando. Só que ficou lá atrás essa história. Em algum momento isso se perdeu. E a gente acabou trabalhando duro, tudo é sofrido, tudo é complicado. E a gente acredita nessas crenças porque a gente fala e ouve isso há muito tempo. Mas e não até é assim. foi uma das questões que a gente, quando pensou no podcast, por quê? Porque a gente sabe como que é o turno e a jornada de trabalho da maioria dos veterinários. Eles não iriam sentar assistindo num horário todos. Então, o podcast é uma forma da pessoa poder assistir e ouvir em qualquer horário, qualquer momento, né? E vai facilitar isso também, né? A adesão também ao nosso projeto. Porque senão, se a gente fosse dar uma palestra, você sabe, você convida 100, daqueles 100, 20 e 30 vão, e olha lá, Sim, né? E geralmente tem a ver com esse horário de trabalho. Falando ali, me veio uma pergunta na cabeça. Você acredita que, por exemplo, seus alunos podem ser só veterinários pontuais, ou você pensa em fazer, por exemplo, um treinamento num hospital, numa clínica, para mudar essa questão? Porque, assim, hoje em dia, eu vejo uma qualidade de vida num hospital. É possível, Sim. mas não existe. Entendeu? Seria muito legal isso também. É possível quando nós temos vários seres humanos, várias centelhas divinas unidas num propósito. Quando nós temos um hospital cheio de seres humanos falhos, em que um quer fazer o seu e sair andando, né? 7:50 eu tô em casa tomando café e eu não quero saber o resto que se lasque. Ou seja, estou fazendo pelo dinheiro, eu não sei o que estou fazendo aqui. Isso é um ser humano perdido. Junta 10, 20 seres humanos perdidos e vira aquela confusão que a gente sabe. Então, sim, esse é o meu propósito. Ajudar que em cada lugar seja um lugar de luz. Nós precisamos de hospitais abertos e iluminados. Porque tem gente que tem o dom e talento do intensivismo. Tem gente que tem o dom e talento da anestesia. Então, isso não é uma ode, feche sua clínica e sai andando. Não é isso. Atenda o seu chamado. O problema é que você está atendendo o chamado do vizinho porque você achou anestesia dá dinheiro. Acupuntura dá dinheiro. Esse negócio de veterinária preventiva dá dinheiro. A pergunta não é essa, colega. A pergunta é o que você, criatura, veio fazer aqui nessa terra. Daí fica pulando mesmo. Muito legal. É isso que eu pensei, entendeu? Exatamente. Eu acho que esse é Tomara que você consiga. Estamos no caminho, estamos caminhando. Estamos caminhando para isso. Assim, nitidamente você é uma pessoa que acredita ainda na profissão. Isso é muito legal, Sim. sabe? Você conseguiria falar uma frase para quem está se formando agora? Vale a pena ainda entrar numa universidade de medicina veterinária? Sem dúvida. Eu acho que... Eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, né? Eu acho que dos dons e talentos, eu falo pra Deus, Deus, você é bacana, hein? Porque... Estava aberto ao público, podemos ajudar em tudo, né? Podíamos ajudar plantando plantas, andando com carros, né? Sei lá, dirigindo. Mas Deus falou, vocês são beneficiadas, eu vou deixar vocês com os dons e talentos dos bichinhos. Quem que não ama, gente? Sim. Quem que não ama? O problema é que a gente só vê, em geral, os bichinhos tudo torto, sangrando, pulguento e acabado. E isso nos irrita, porque afinal a gente gosta deles. É ali que começa o ranço. Se eu não entendo por que isso aconteceu, eu já julgo. Agora... Trabalhar com medicina preventiva, por exemplo, é né? O cachorro tá lá abanando o rabo. É sobre ele, não é com ele. É sobre a Dona Maria. Então, ele tá abanando o rabo. Você tá brincando aqui. No meu curso, a primeira consulta é como se fosse um estágio dentro da sala com o cliente. Então, eu sou sentada com o cliente, o Bob tá brincando ali, solto pela sala, e eu tô falando com o cliente. Eles ficam paralisados, porque eles falam, eu nunca imaginei que isso era uma consultoria preventiva. Como a gente vem da consulta clínica e de anos daquilo que disseram pra gente que só tinha aquele jeito de fazer, quando eles veem isso, eles falam, não, é isso que eu quero fazer. Eu quero cuidar do bichinho antes de ver ele com a pata quebrada, doente, sangrando, vomitando, é isso. Eu chego antes para que isso não aconteça. Então, nossa, eu desejo que todo mundo, assim, eu queria que a medicina preventiva já viesse de fábrica com os estudantes. Não é todo mundo. Você pode trabalhar medicina preventiva na anestesia, no intensivismo. Não, isso eu achei muito legal que né? você Eu também falou. acho. Na graduação da universidade. Fazer uma pós-graduação. Sim. Porque, você veja, na minha turma, muitos desistiram a hora que começaram a ver os corpinhos lá da aula de anatomia, os pacientes, que lá onde eu me formei, a gente tinha um hospital também. Então, quando começou a ver chegar esses pacientes, assim, nesse estado. Exatamente. E lá também era uma coisa mais, assim, para ajudar a população. Então, ia a população mais carente, aqueles cachorrinhos coitados, aqueles estados, assim, deploráveis, sabe? E que não é porque a pessoa é ruim. Não, ela já não estava bem. Você já via por ela. Mas aí ali, muita gente começou a desistir. Por quê? Porque eu amo os bichinhos, eu amo os animais. Mas eu só penso neles de uma forma bonita, de uma forma... Não. Quando você chega lá e vê isso, a maioria desiste. E não pensa que poderia ter uma outra forma, como é que você está disseminando por aí, que é a prevenção para que ele não chegue a ficar assim, né? Eu já pego pacientes mais
velhos, porque as doenças hormonais, a maioria dos que eu atendo são mais velhos, mas eu também gosto muito de cuidar deles como um todo, né? Eu acho que é muito importante isso. E mesmo sendo uma fase que já está mais avançada deles, eu também sempre penso na prevenção. Então, eu ajudo muito, assim, tudo. E às vezes a pessoa fala assim, e eu vejo quantos vêm para mim porque ficaram bravos que o colega pediu um monte de exame. Eu sou endócrina, né? Eu adoro um exame, né? Eu peço um monte de exame. Por quê? Porque eu explico daí pra eles. Gente, eu cuido do corpo do cachorro como um todo. O hormônio que tá envolvido nessa doença aí, vai... Nossa, exatamente. E outra, vai atuar no sistema nervoso, vai atuar no pulmão, vai atuar no coração. Eu explico tudo. E daí eu falo pra eles. Então, essa é uma doença que o senhor vai investir muito em exames, para que eu possa ajudar melhor o Bob. Todos aderem. Nossa, doutora, se eu soubesse que era tão importante esses exames aí, com certeza já tinha feito. Entende? Então, falta muito disso. A gente explicar o porquê daquilo, né? E é uma forma de prevenção. Eu sempre falo, tá mancando, tá doendo, vamos ver como é que é. Tá com uma artrite, uma artrose, vamos fazer um nutracêutico, vamos começar a ajudar, uma vitamina, isso. E todos eles aderem. Só que você tem que saber como se posicionar e explicar para o cliente isso. E a maioria não acontece. Posicionamento insubstituível que falta. Não é intuitivo. Alguns têm, já vem de fábrica, e existe um alinhamento. Então, por exemplo, até tem, de repente, a postura, até tem, só que falta aqui uns detalhezinhos para que isso aqui feche. E eu sou muito dos fundamentos, né? O fundamento da religião, o fundamento do ser insubstituível, o fundamento da medicina preventiva, o fundamento da endocrinologia. É do fundamento que a gente vai falar do final. Se eu não for da base, eu não falo. Então, qual é o fundamento do médico veterinário? O cachorro não é seu, o cachorro é dela. Quem está doente? Ele. Os exames não são pra mim. Esse é uma frase. Se isso aqui ficar desse podcast, eu já vou ficar feliz. Gente, o exame não é pra mim. Eu preciso de exames, a veterinária fala, né? Eu vou precisar de exames pra saber o que ele tem. Isso é cérebro, é fisiológico. Aí a dona Maria fala, que é leiga. Ela pensa, eu tô pagando pra ela me dizer o que ele tem. Ela precisa de exames, paga ela? Por que eu vou pagar? Mas não é? Você disse, eu preciso de exames. Sim. Eu vou precisar internar. Então pague. Você tá dizendo que você precisa internar meu cachorro? Então pague. Não, mas o cachorro é seu. Não, mas a senhora disse. Eu vou ter que internar, eu vou ter que medicar, eu vou ter que exames. Aí ele pensa, nossa, o cara folgado, não estudou lá na faculdade, que eu não sou leiga, não sei, né? A dona Maria pensa que de fábrica você tem que olhar o cachorro e falar, é parvovirose. Porque a gente não entende que a nossa função é educar o cliente, se conectar com ele. Ele é leigo nisso aqui. Ah, não, eu sou só veterinária, ela só tem que botar pra dentro. Não, colega, ela não tem como saber o que é isso aqui. E ela não tem como saber a importância dos exames. Então, qual era a minha... Eu fiquei durante 16 anos falando com o público final. Então, depois daquele primeiro programa, eu comecei a ir em entrevistas, eu comecei a disseminar a medicina preventiva pro cliente final. Essa era a minha rotina. Então, eu falava nos blogs, eu tinha meus parceiros. E o público final do Brasil inteiro me procurava. Porque eu falava, gente, se você entender o fundamento de um exame, quem pede é você. Você nunca mais vai permitir que um veterinário toque no seu cachorro. Perde ele, perde você, perde todo mundo. Ele perde também. Achando que ele tá... não gastando com exames, ele tá perdendo. A gente tá medicando uma coisa que... Eu falei, gente, eu não consigo acreditar que uma pessoa permite ser tocada sem exames. Um dentista. Imagina, o cara simplesmente chega pra você e fala, vai tirar o seu dente. Oi? Uhum. Sem raio-x, sem nada? Sério? Sim. Não pode. Então, assim, mas as pessoas fazem isso. Então, assim, os veterinários não têm, muitas vezes, o fundamento. E quando tem acesso ao fundamento, não sabem como colocar, que foi aí onde eu cheguei. Eu peguei medicina preventiva, botei num pacotinho, que era o meu dom, né? Era o que eu sabia. Eu falei, colega, você pega a medicina preventiva e vai fazer dinheiro, reconhecimento, valorização, ganhar mais de 12 mil reais por mês, ter qualidade de vida. E eu, obrigada, de nada eu achei que era sobre isso. E aí ele dizia, tá, mas e como? Como falo pra ela que tem medicina preventiva? Por quê? Porque eles acham que a dona Maria vai entrar por aquela porta e dizer, oi, você que é veterinário preventivo, eu quero fazer prevenção. De onde que ela vai tirar isso, criatura? Aqui na minha região, Nora, não sei se pega prevenção, porque aqui ninguém é preventivo. Oi? Alguém vai bater no seu consultório e falar, oi, tudo bem, eu quero endocrinologia pro meu cachorro, a senhora me atende? Não. Vamos explicar os fundamentos, a criatura nem sabe. Então, assim, por quê? Porque é um veterinário que só sabe fazer daquele jeito. Então, ele fica paralisado, ele não tem mais ferramentas. E aí, o que o instinto dele diz? Preciso de mais ferramentas.
esta aqui não deu certo, a endocrinologia não deu certo. E é ótima, né? Mas não dá dinheiro, não deu certo. Então, eu preciso de uma nova ferramenta. Acupuntura. Nossa, e dá pra associar a acupuntura com endocrinologia, uau! Mas as pessoas não sabem disso, pessoas não valorizam isso. Tá, você já experimentou avisar, Dona Maria, que isso, mais isso, dá isso? Ela não sabe. Verdade. E aí a pessoa fica se enchendo de diplomas, enchendo de ferramentas profissionais, mas não tem ferramentas emocionais de autodesenvolvimento, de capacitação e de novas habilidades. A não sei me comunicar. Então é isso que você tem que estudar. É isso que você tem que estudar. Essa é a sua nova profissão. Comunicador de medicina preventiva, de acupuntura, de endocrinologia, de anestesia. Não adianta você ser o melhor anestesista se na entrevista com a Dona Maria você não consegue vender. Exato. E não é vender seu peixe para comprar dinheiro, para fazer dinheiro. É fazer aquela Dona Maria entender a necessidade dos exames preventivos, para que não aconteça nada na anestesia, a importância de respeitar esse ou aquele procedimento, a importância de depois. É isso. Não adianta ser o melhor anestesista se você não se comunica. Muito, porque como volante, eu não tenho acesso muitas vezes à Dona Maria. E daí eu chego lá, assim, o exame é de mais de 3 semanas, por exemplo. Mas ela não quis repetir. Então, a gente não vai anestesiar. Então, assim, o que eu busco hoje, quanto mais é fazer a consulta para anestésica. Mas, assim, uma outra coisa que também agora a gente tem que instituir. Mas tá difícil, mas eu vou conseguir. Mas aparecem pessoas, às vezes, porque como na medicina humana já está disseminado, você fazer uma consulta pré-anestésica, alguns clientes meus perguntam. E daí, Maria, como é que é a anestesia? Eu explico. Eu falo que eu vou conversar, porque ainda não tem essa consulta pré-anestésica, mas eu falo, olha, eu vou pegar os exames, vou conversar com o anestesista, a gente vai mas decidir você vê o que como fazer. Tem uma lacuna? Tem, exatamente, porque ela poderia falar diretamente com ela. Ele vai entregar o Bob lá na recepção. Isso. Não sabe quem é o anestesista. Isso. E assim, a gente, é complicado. É complicado, com Mas certeza. é uma coisa mas que é uma coisa eu que acho que é evolutiva. É exatamente, questão de tempo, porque evoluindo. cada vez mais a Dona Maria está atentada. E ela vai querer. Ali no curso a gente tem a parte das parcerias, né? O veterinário substituível, ele não ganha mais de 12 mil reais por mês com medicina preventiva à toa, né? Tem uma sequência de coisas que ele precisa fazer. Mudança de mentalidade é uma delas. Saber sobre a formação de medicina preventiva é uma delas. Outra é saber fazer uma parceria. Então, qual é o alinhamento de uma parceria? Não existe o alinhamento de expectativas com o seu parceiro, como funciona a sua padaria, né, as suas regras, e você diz como a coisa vai funcionar e não ele. A gente faz o contrário, por exemplo, vou a um hospital e digo, olá, tudo bem? Sou anestesista e quero saber se a gente pode fazer uma parceria. Aí esta pessoa te diz, eu acredito que a parceria ideal seria neste modelo. E não funciona assim. É assim, eu sou anestesista, o meu modelo de parceria é assim. É isso. E aí a pessoa fala, ela tem que aceitar o seu modelo de parceria. Então, hoje o que os veterinários fazem? Deixam cartõezinhos, por exemplo, aleatoriamente em lugares, ou acha que parceria aí... Posso deixar os cartõezinhos aqui que eu faço acupuntura? Pode, deixa aí. Aí, Dona Maria pega aquele cartão e diz assim, Maria, acupuntura, telefone, não diz? Ela manda mensagem às 10h30 da noite porque o cachorro tá gritando pra perguntar de acupuntura. Ela está me desafiando, ela não tá me valorizando, não tá me reconhecendo, ela é folgada. Não, amiga, leia seu cartão novamente. Ali não tem nenhum tipo de informação nem regra pra Dona Maria. Ela faz o que o instinto dela diz. Tá doendo às 10h30, ela não é maldosa. Pressuponho que o veterinário vai me dizer como vai resolver. Então, assim, o alinhamento até no cartão. O alinhamento da parceria. Então, funciona comigo dessa forma. O meu parceiro de anestesia era simples. Eu falava, Dona Maria, você vai ligar, perguntar que dia este anestesista está no hospital, porque diga, a doutora Nora quer ele por isso, isso e isso. Então, a senhora quer ele por segurança, ok? Então, nós ficamos na dependência do colega, vamos orar para que ele esteja livre. Daí ela já dava risada. E, será que é muito caro? Eu dizia que não é por preço caro e barato. Eu não sei quanto ele vale e nem sei quanto vale uma anestesia por aí. Mas a questão é, quanto vale a vida do seu bichinho, Dona Maria? Meus clientes fazem só anestesia com ele porque é mais segura. Segura. Falou, quem fala, não, então eu quero um inseguro. Não, eu quero segura. Pago o que for. Ok, vai nesse cara. Outra coisa, já aviso pra senhora. A senhora vai... E com esses exames que a gente já tem, ele vai lhe pedir outros complementares necessários para anestesia, então a senhora já sabe que vai ser necessário, e vai fazer uma pré-entrevista com ele. E se disserem, não, marca a consulta e depois você fala, não, eu quero olhar na cara do cara que vai estar com a vida do meu animal, porque eu quero que ele entenda que esse bichinho aqui tem dono, tem família. Legal. Então, quem faz o alinhamento é o clínico. O clínico. Quem faz alinhamento? A secretária. Dona Maria, esse aqui é um cartãozinho que a acupunturista deixou aqui. Ela é maravilhosa. Através da acupuntura, ela vai poder ajudar o Bob a tirar dor e tudo mais. É um complemento. A doutora clínica aqui pode lhe falar melhor. Mas
Ou eu falo, ela só atende mandando mensagem, ou está no cartão aqui as dicas, como chama? As indicações de como falar, de ter o atendimento. Então, assim, os veterinários tentam estratégias sem ser estratégicos, vão soltando. Eu preciso de uma parceria, vai lá e faz uma parceria de qualquer jeito. Preciso de um cartão, faz de qualquer... Preciso de Instagram, faz de qualquer jeito. Já fiz Instagram, não deu certo. Aí eu vou dar uma olhada e falo, amigo, não é um Instagram estratégico isso aqui não tá chamando nada, isso não tá mostrando tua autoridade, isso aqui não tá resolvendo o problema. E me conte uma coisa, Nora, assim, de tudo que você vê, tanto dos teus alunos e tudo que você já viveu na tua trajetória até aqui, a gente também queria saber alguma coisa engraçada da sua vida. Sei lá, um atendimento assim que marcou você, a mais engraçada. Eu lembrei de uma vez, não foi exatamente o atendimento, né? Eu tinha uma loja, né? Então eu ficava à frente da loja atendendo. E veterinária preventiva. E minha casa, minhas regras, né? Então entra, e aí não entro aqui num assunto polêmico, a gente respeita todos os posicionamentos, inclusive dentro da medicina preventiva não existe um posicionamento único. Então, por exemplo, tem veterinários que são a favor da alimentação natural e os contra. A favor da vacinação e os contra. Verminação e contra. Então, assim, aqui não cabe esse contra banho e não banho. Então, a medicina preventiva e o curso é para te ajudar a se posicionar da maneira ideal no que você acredita que seja medicina preventiva. Não é uma seita. Então, no meu posicionamento, em relação a banho, entra uma cliente na loja e diz, oi, tudo bem? Vim comprar um shampoozinho pra dar banho no meu cachorrinho. Aí entra a postura do insubstituível. Um lojista pega e dá o shampoo e vaza. E aqui não funciona assim. E aí eu disse, pois não, como que é seu nome? Como que é o nome do cachorrinho? Quantos anos ele tem? O que está acontecendo? É um filhotinho, acabei de pegar, tá fedido, veio do canil e tudo mais, é um shampoozinho pra filhote. Eu falei, então, vamos conversar. A gente não dá banho em filhote. É o quê? E aí eu passei todo o sermão da montanha, expliquei tudo do nosso posicionamento em relação ao banho. E passei o banho a seco, expliquei pra ela que a gente ia manter ele no banho a seco pra segurança dele, até as primeiras vacinas e tudo mais, e não sei o quê. E ela com o shampoo na mão, dura, assim, tipo... o que eu posso fazer pra levar? E aí ela, então tá. Aí eu tirei o shampoozinho da mão dela com toda a delicadeza e pus um banho a seco, porque o ser humano, ele precisa tocar nas coisas pra, né, a ficha cair. E aí ela pegou o banho a seco e ela falou, e é cheiroso? E vai ficar bom? Eu falei, vai ficar igual um banhinho. Falei, né, mostrei, desenhei como é que faz, tá. E aí ela, tá bom. E de olho no shampoo, né? E ela falou, tá, entendi. E se eu levar o shampoo pra depois? Eu falei, depois a senhora volta aqui e compra. Que vai que a senhora cai na tentação, não é mesmo? Aí ela riu, ela falou, ai meu Deus, você não vai deixar eu levar o shampoo? Eu falei, não, vou deixar você levar o shampoo. Aqui não, tem uma loja aqui pertinho que pode deixar a senhora comprar. Mas pra mim, fica aí a dica pra senhora, se ele morrer, eu acho que esse shampoo vai sair caro pra senhora. Não, é verdade. Aí ela foi em direção às guias. Eu falei, filhotes, não passei. Não tá de brincadeira. Eu falei, quando ele crescer e terminar as vacinas, a senhora volta aqui e a gente conversa sobre essa guia. Daí ela, ai meu Deus. Eu falei, eu só abro uma exceção. Eu falei, se a senhora me prometer que só vai deixar montadinha a guia para que ele vá se acostumando e para que a senhora faça passeios ali só na região, para que ele não... Mas passeio fora, parcão, não sei o que, não, a não ser que a senhora queira que ele morra. Ok, eu vou levar esse banho a seco aqui, semana que vem eu volto, daí eu falei das datas e tal. E isso era a minha rotina, gente. Sim. Pra mim isso era muito comum. Então, e sai ela lá com, sei lá, em vez de comprar um shampoo de 30, levou o banho a seco de 12 e é sobre isso. E aí, no dia seguinte, vem ela arrastando uma moça pelo braço e falou, ó aqui, a veterinária louca que não deixa a gente comprar o que a gente quer. E essa mulher tinha acabado de adotar um cachorrinho e acabou comprando todo o enxoval e fazendo tudo e criando... Então, assim, uma cliente do shampoozinho virou uma cliente pra sempre fiel de prevenção, trouxe a irmã dela. E a irmã dela foi lá e ainda por cima comprou todo o enxoval comigo, porque ela já tinha comprado. E eu não fiz na intenção. A questão é, se você sabe se posicionar, sabe o que é certo e errado dentro do seu posicionamento e se posiciona, você vira autoridade. Aquela mulher nunca tinha me visto, não viu meu diploma, não sabe que eu sou formada na Federal, ela não sabe o que é medicina preventiva, ela não sabe nada. Ela se conectou com a veterinária louca, segundo ela. E o que eu passei pra ela? Segurança e autoridade. É isso que eles precisam. Então pode ser de um recém-formado? Pode. E pode ser de uma pessoa com 20, 25 anos de posicionamento. Não tem problema. Muito bom. E assim, quem você mais admira na medicina veterinária? O primeiro nome que te vem na cabeça. Ai, meu Deus, tem muitos. Vocês não vão fazer isso comigo, porque eu tenho muitos. Um só. Não falo nem Mas assim, o que eu posso dizer pra vocês, o que eu admiro hoje dentro da medicina veterinária são os veterinários que se posicionam pra ajudar médicos veterinários. Isso pra mim é motivo de admiração.
viemos de um mundo que disseram pra gente que os veterinários eram desunidos e que ganhava primeiro, né, quem tava à frente. Eu venho de uma época em que os veterinários no congresso, nos cursos, nas pós, eles só queriam esfregar o sucesso deles naquela especialidade e deixar bem claro que você era um insignificante que nunca chegaria aos pés dele, que se você precisasse da ajuda dele, ele estava à sua disposição. Então, eles nunca faziam parecer fácil e que você podia chegar lá. Quando eu entrei na medicina preventiva e decidi me posicionar pros colegas, eu lembro de o meu sócio falar assim, você tá preparada para ver um aluno seu fazendo mais sucesso que você? E eu falei, não tô preparada, é isso que eu quero, e eu quero estar lá na primeira fila e aplaudir e falar, é isso, vai, né? E é isso, eu quero que eles vão e sejam felizes. Então, hoje, tem muitos profissionais, graças a Deus, que estão nessa área. Então, a gente tem aí o Casal Vet, que fala pro pessoal de medicina veterinária. Nós temos a professora Márcia Lima, que ensina dermatologia para veterinários. Então, eu admiro cada um na sua especialidade, mas se ela só serve pra você, aí pra mim não, porque a gente tá aqui pra ajudar outros seres humanos, né? Verdade. E me diga uma coisa, medicina veterinária em uma palavra. Ai, um sonho realizado. Eu acho que é aquela criança teimosa, porque no fundo, todo mundo sonha em ser veterinário, só que a gente foi teimoso. A gente foi teimoso, verdade. que a maioria desiste, né? Bom, Nora, eu queria agradecer você novamente. A gente está encerrando o nosso primeiro episódio do Fala Vet Podcast. Agradecer novamente você por ter aceitado esse convite. Você é uma pessoa de luz que ilumina todo mundo aqui também. E eu gostaria de agradecer a vocês que ficaram até o final. Parabéns por isso. Espero vocês na semana que vem com mais conteúdos para o sucesso. E a gente vai entregar, então, o brinde da nossa Obrigada. patrocinador, que na verdade você é embaixador, então você verdade. deve ter Embaixadora tudo, da mais deve um ter. pouco. Ah, mas... quando eu vi que vocês eram só podia, né? Porque a Fórmula Animal, ela incentiva muito o sucesso dos médicos veterinários. Foi isso que me encantou na Fórmula Animal. A parceria que a Fórmula Animal faz com os veterinários é a parceria de sucesso mesmo. Ele deseja que cada veterinário seja feliz na sua profissão e eles fazem de tudo. E esses brindes lindos que eles dão. Lindos. Então, assim, pra mim é com muita honra que eu sou embaixadora deles. E eu realmente recomendo. E quando os colegas falam assim, mas como que vai indicar, por exemplo, uma formulação? Ou e se a cliente perguntar se é mais barato? Eu falo, não é sobre isso. A questão facilita, é a dose certa de amor e carinho. A gente não dá remédio a mais. Facilita a vida da Dona Maria. Eu, como Dona Maria, eu tenho 2 hipotiroideus, né? O veterinário sempre arranja esses bichos. E eu dou os biscoitinhos, eles amam. Pensa se eu, como Dona Maria, tivesse que me degladiar com 2 animais 2 vezes por dia pra ficar brigando pra dar remédio na boca. Então, assim, e só quem conhece a fórmula por dentro, o investimento que eles fazem em palatabilizante para que o animal receba aquela dose de amor e carinho, tranquilo, Dona Maria fica tranquila. Então, isso é parceria. Isso é parceria quando você brilha o olho e fala, cara, vai lá. E eu dou risada porque eu falo, eles gastam em marketing, eles gastam em tudo, atendem bem Dona Maria, e Dona Maria manda mensagem pra gente e diz, muito obrigada por ter indicado eles, eu falo de nada. É isso. Nora, muito obrigada também. Você é incrível. Já era tua fã, agora sou mais ainda. Eu espero que você venha mais vezes de verdade, tá Amém. bom? Sempre que possível eu estarei aqui. E pra vocês também, até semana que vem. Aguardo todos uma boa semana. Tchau.